Estamos acompanhando a leitura do livro O Lar Adventista, capítulo 18, Deveres e Privilégios dos Cônjuges. Hoje, mais uma vez, vamos dar continuidade a esse capítulo na leitura, cujo tema é Por que busca Satanás debilitar o autocontrole? E, além disso, os resultados do excesso. Sabe por que Satanás quer debilitar o autocontrole? O autocontrole, que é domínio próprio, é fruto do Espírito Santo. E os filhos, nossos filhos, são herança do Senhor. Salmo 127, que nós pedimos para você ler alguns dias atrás, no verso 3, diz exatamente isso. Os filhos são herança do Senhor. E debilitando o autocontrole, ele irá debilitar e conquistar o coração dos filhos. Vamos para a leitura, acompanhe comigo. Satanás procura rebaixar a norma de pureza e enfraquecer o autocontrole dos que se casam, porque sabe que enquanto as paixões subalternas estão em ascendência, as faculdades morais se tornam seguramente mais fracas, e ele não precisa preocupar-se com o seu crescimento espiritual. Você cada vez mais se deixando levar pelas paixões, pela sensualidade, menos você vai se dedicar ao estudo da palavra de Deus. Menos se dedicando à palavra de Deus, mais fraco espiritualmente você fica. Ele, Satanás, sabe também que de nenhuma outra maneira pode estampar melhor a sua própria imagem odiosa na descendência deles, e que assim pode moldar mais facilmente o caráter dos filhos do que o caráter dos pais. Ainda que nós pais não sejamos afetados, e até somos, não tem como não ser afetado pelas influências do inimigo de Deus, mas os nossos filhos, muito mais, poderão se perder caso nós, pais, não tivermos o controle das nossas emoções. É isso que Satanás deseja. Deturpar o nosso autocontrole, debilitar o nosso autocontrole, que é fruto do Espírito Santo, domínio próprio, para então destruir, fazer se perder os nossos filhos. Ore pela sua família, ore pelos seus filhos, leia a Bíblia, busque de Deus o Espírito Santo na sua vida, para que você possa resistir aos ataques de Satanás e ele fugir de nós. Resultados do excesso. Homens e mulheres, um dia aprendereis o que seja concupiscência e os resultados de satisfazê-la. A concupiscência da carne nos leva ao pecado. Pode-se encontrar no casamento paixão de tão baixa qualidade como fora dele. Observe o que Ellen White, autora do livro Lar Adventista, menciona aqui. Que dentro do casamento, que é uma bênção, pode acontecer algo tão baixo, uma paixão tão repugnante, como acontece fora do casamento. E fora do casamento, nós sabemos, é adultério, é pecado, é fornicação, é algo que não agrada a Deus. Qual o resultado de dar livre curso às paixões inferiores? O leito conjugal, onde os anjos de Deus devem estar presentes, é profanado por práticas perversas. Há muitos anos atrás, alguém me disse que não orava para fazer o ato sexual com sua esposa. Que tinha vergonha de repente, ao orar, os anjos de Deus estarem ali assistindo. Mas os anjos de Deus não estão ali para assistir e sentir uma sensualidade ou prazer, não. Os anjos de Deus estão ali para nos proteger, para que nós não venhamos a ter paixões animalescas e assim rebaixar aquilo que Deus considera santo. Continuando a leitura. E porque domina deprimente animalismo, que é o que eu acabei de falar, os corpos são corrompidos. Práticas abomináveis
levam a enfermidades abomináveis. Um ato sexual que não é de acordo com a vontade de Deus gera doença, gera enfermidade. Talvez seja por isso que muitas doenças sexualmente transmissíveis acontecem e existem. Claro, além do relacionamento sexual fora do casamento, do adultério, que isso gerou várias doenças sexualmente transmissíveis. Deus nunca quis isso para o ser humano. Deus deseja saúde para o homem e saúde para a mulher. Por isso que a autora do livro Lar Adventista, Ellen White, nos orienta até mesmo em relações sexuais. O que Deus deu como uma bênção tem se feito uma maldição. E é isso que Satanás continuamente faz. Ele coloca Deus como um tirano, quando Deus, na verdade, é amor, bondoso, misericordioso. Ele coloca as leis de Deus como sendo algo impossível e uma exigência: se não cumprirmos, morreremos. Quando, na verdade, as leis de Deus são para a nossa proteção, para que a gente não sofra as consequências da desobediência. Não porque Deus é tirano, porque Deus recomenda a vida. E o resultado da desobediência é morte. Não porque Deus causa a morte, mas porque ao desobedecermos os mandamentos de Deus, que são para a nossa proteção, nós estamos indo para um caminho sem proteção. E desprotegidos, estamos sujeitos à morte. Continuando aqui a leitura. O excesso sexual destruirá com efeito o amor para com os cultos devocionais. Tirará do cérebro a substância necessária para nutrir o organismo, vindo positivamente a debilitar a vitalidade. Como é importante fazer o culto em nossos lares. Como é importante ler a Bíblia e estudar a Bíblia em nossos lares, junto com a família, junto com o cônjuge. E quer saber de uma coisa? Estudar a Bíblia, ler a Bíblia, não vai fazer com que no casamento não haja ato sexual. Se você ler o livro de Cantares de Salomão, por exemplo, o livro de Cantares é um incentivo para o romantismo, para o ato sexual. O livro de Cantares orienta e insinua, ensina como tratar um cônjuge um ao outro. É um livro bonito para ser lido, marido e mulher. Ambos deveriam ler esse livro e perceberiam que Deus incentiva o ato sexual, mas como sendo uma bênção. Ore antes de realizar o ato sexual. Peça que os anjos de Deus estejam presentes para que o ato sexual seja prazeroso e de acordo com a vontade de Deus. Uma bênção para a família. Continuando aqui a leitura. Mulher alguma deve ajudar o marido nesta obra de autodestruição. A mulher é para ser uma auxiliadora, uma ajudadora do marido, mas não para destruir o marido. Lembram que alguns dias atrás nós mencionamos que o marido deve prover saúde para a mulher e não fazê-la ficar doente? Pois agora é a mulher que deve auxiliar o marido a não se autodestruir. Ela, a mulher, não o fará caso esteja esclarecida. Se ela for esclarecida, sábia, buscar orientações da palavra de Deus, ela vai ajudar o marido a não se destruir. E tenha por ele verdadeiro amor. O verdadeiro amor quer que seu cônjuge viva com abundância de saúde. Eu aproveito e lhe convido a ler 1 João, capítulo 2, principalmente dos versos 1 ao 17. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, não é o Evangelho de João. Lá nas 3 cartas de João, um pouquinho antes do Apocalipse, capítulo 2, versos 1 a 17. Você vai encontrar ali como ser resistente ao diabo, estudando a palavra de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo. Quanto mais condescendência houver com as paixões sensuais, tanto mais fortes se tornarão elas, as paixões sexuais.
e mais violentos serão seus reclamos quanto à satisfação. Violência gera violência. E a paixão sexual vai tornar o ato sexual de forma violenta. E isso é prejudicial, é uma maldição. Que os homens e mulheres tementes a Deus despertem para o seu dever. Muitos professos cristãos sofrem de paralisia de nervos e cérebro devido à sua intemperança neste sentido, no ato sexual, movido por paixões sensuais. Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado por tuas orientações. Obrigado porque o ato sexual é uma bênção. É para a multiplicação, é para termos filhos, mas também é para o prazer, para o deleite do casal. Que seja assim, conforme a tua vontade, e não um ato sexual envolvido em violência, em agressão, que causa baixaria e fraqueza moral, debilitando assim o casal, conduzindo os próprios filhos ao pecado. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Perdoa-nos e ajuda-nos a sermos mais fortes, cheios do Teu Espírito Santo. Te suplico em nome de Jesus. Aproveito para lhe convidar para cantar um hino, Pés na Terra. Nós estamos aqui na Terra, mas os nossos olhos no céu, nas coisas de Deus. Cante esse hino, Pés na Terra, Olhos no Céu, do Novinário Adventista. Sejamos a força da nação.